Olá, turma! Como é que vocês estão? Vamos chegando aí na live. Live segunda-feira! Bora para uma semana cheia de lives aí. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao pessoal aqui que está no Instagram, YouTube, Facebook. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Manda um joinha aí para eu saber, antes da gente começar a live. Seja muito bem-vindo! E hoje a live, então, é sobre leitura e interpretação de projetos. Vocês podem estar perguntando assim, Marielle, mas você não vai compartilhar a tela com a gente para a gente ver os projetos? Então, pessoal, não vou compartilhar a tela com vocês. Eu vou passar para vocês aqui conhecimentos, histórias que eu já vivenciei ali em ler projetos, em analisar projetos, em tirar os quantitativos dos projetos, o que impacta, o que não impacta. Então, eu vou estar falando aqui para vocês as minhas vivências que eu já tive nessas leituras de projetos. Então, assim, se tiver aqui arquitetos, projetistas, não estou falando mal dos projetos, certo? Eu apenas vou comentar alguns pontos que a pessoa que for fazer o orçamento, ela tem que prestar atenção ali justamente nesses itens que eu vou acabar comentando aqui com vocês, que é o que eu vejo que mais acaba acontecendo aí nos projetos. Certo? Então, assim, não estou falando mal de nenhum projetista, não estou falando mal de nada, eu só apenas vou mostrar para vocês o que já aconteceu comigo e o que vai. E quando vocês forem utilizar esses projetos para fazer o orçamento, vocês também se atentarem a isso. Então, assim, o que eu vou passar aqui para vocês são algumas informações que eu acredito que vai ser super relevante para vocês essas informações, mas eu não vou estar compartilhando a tela e mostrando o projeto. Mas eu tenho certeza que as coisas que eu falar aqui, vocês já vão captar muito bem aí do outro lado. Então, assim, se eu fosse vocês, eu já pegava até um caderninho das coisas que eu vou acabar falando aqui, porque vai ser muita coisa. Então, é legal vocês já irem anotando para quando vocês forem aí estudar os projetos, na hora de, por exemplo, fazer um levantamento, vocês já se atentarem a esses pontos, certo? Então, eu vou pedir para vocês também encaminharem essa live para as outras pessoas que às vezes têm dificuldade em ler projeto, entender projeto. O que eu tenho que considerar no quantitativo? Eu considero o quantitativo que está no projeto ou eu tenho que levantar esses quantitativos? Então, eu vou estar falando aqui para vocês até isso. Vou falar para vocês o que vocês podem considerar igual do projeto e o que vocês, na verdade, é melhor fazer um levantamento, porque eu sei que vai dar uma distorção aí quando você for quantificar, né? Ter esses quantitativos. Então, já encaminha essa live aí para as pessoas que possam se interessar por isso, que é justamente ler projetos, fazer interpretação, ver quais pontos ali que é importante você analisar antes de você estar fazendo um quantitativo, retirando essas informações, certo? Então, eu vou passar para vocês aqui vários insights que já acabei tendo aí na minha experiência, que eu acredito que vai ajudar vocês aí, certo? Então, já pega aí o caderninho, a canetinha e já anota aí todas as dicas que eu vou passar aqui para vocês. Eu vou falar tanto de projeto de arquitetura, projeto de instalações, né, hidráulica, elétrica, projeto estrutural. Então, vou comentar também o que eu acho sobre o BIM, né? Pois é, vou passar minha visão aqui sobre o BIM e o que fazer quando a gente não tem as especificações. Então, compartilha aí a live e manda joinha se estiver aí o conteúdo bom, certo? Então, assim, pessoal, primeira coisa simples, básica, mas é bom passar aqui para vocês, né? Pode ser que tenham pessoas aqui que estejam nos acompanhando que não está ainda na área exatamente, então tem um pouco de dificuldade, mas é legal passar aqui, né? Justamente porque eu já senti dificuldade nisso em algumas coisas que na correria aí a gente acaba pulando algumas coisinhas de que na verdade não é bom. Então, assim, primeira dica que eu dou aqui para vocês, gente, assim, quando você for estudar uma obra, quando você tiver todos os projetos, abram todas as pranchas. Abram todas as pranchas. Por quê?
já trabalhei com obras grandes aí que tinha diversas pranchas, e às vezes na correria, eu vou assumir aqui para vocês que lá no início, eu acabava pulando uma ou outra prancha ali que eu via por cima, acho que isso daqui não tem muita informação que vai me ajudar, então eu acabava pulando. E não, gente, na verdade a gente tem que analisar todas as pranchas. Todas as pranchas têm alguma informação que é importante que você tem que considerar. Então, essa é a primeira dica. Abram todas as pranchas, verificam, estude antes a obra, antes de começar a sair levantando quantitativo, se você for levantar quantitativos, que o bacana também, e que já aconteceu bastante comigo, as pessoas que estão aqui, não sei se meus amigos projetistas estão aqui, mas eles sabem que sempre quando tinha projeto meu, eu ligava muito para os projetistas, eu ligava demais, eu ligava para o pessoal e falava assim, então, aqui, como é que eu vou fazer? Porque aqui nesse projeto está desse jeito, mas no outro projeto, de outra versão, já está gerando uma incompatibilidade, como é que eu faço? Então, assim, incomodava bastante os projetistas. E no caso, o orçamento, quando a gente faz um orçamento, faz o levantamento desses quantitativos, a gente acaba verificando todos os projetos, né? A gente verifica o estrutural, o hidráulico, o elétrico, então, e às vezes, né, não é o mesmo projetista. Então, quando você está fazendo ali uma verificação dos projetos, dá uma estudada na obra, tenta entender primeiro a obra certinho. Já aconteceu comigo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, que já aconteceu comigo, de eu ter um projeto. Esses projetos eu estava orçando e, por exemplo, o elétrico não estava batendo com o hidráulico. Tinha mudado alguns cômodos, tinha mudado o layout ali do projeto e a gente não tinha a versão mais atualizada. Então, a gente teve que solicitar essa atualização. Então, são coisas assim que na hora de você fazer um orçamento, você acaba, às vezes, pegando algumas incompatibilidades. Então, é legal você primeiro analisar todos os projetos, ver se está certinho, entender a obra, o que tem, o que não tem, antes de começar a levantar mais a fundo, certo? Outra história também aqui, antes da gente entrar, né, nos projetos aqui, que acabou acontecendo comigo, que foi justamente o seguinte, o projetista, que na obra eu tinha orçado conforme o projeto, só que na obra, o que eu verifiquei no orçamento? Que o orçamento estava desviando. E eu falei, poxa, mas justamente bloco estrutural, né? Que é um quantitativo que a gente tem lá, que a gente acaba considerando, por que isso está estourando? E quando a gente foi ver, na verdade, um dos blocos não tinha comercialização no mercado e aí acabou-se alterando toda a paginação na obra. E a gente acabava nem sabendo, tipo, o projetista nem sabia, e é uma coisa que precisa se saber, né? Ainda mais que é um projeto ali de alvenaria estrutural. Então, são coisas assim que, por exemplo, eu como orçamentista e como engenheira de custos, que eu estou acompanhando ali o andamento de custos na obra, eu verifico assim, opa, peraí. Então, já aconteceu muitas vezes de eu identificar estouros em obra, e eu ter que repassar isso ao projetista. Olha, em obra não está sendo feita assim, então como que vai ser? Qual que seria a melhor solução? Vai ser assim mesmo? Dá para continuar dessa forma ou não? Então, só para vocês verem também essa questão de que às vezes o projetista ele não está lá em contato com a obra. Então, tem essa questão do projeto. Às vezes o projeto pode estar uma coisa e você acompanhando a obra pode estar outra. E o certo é que você tenha ali todos os projetos atualizados, né? E assim, outra coisa também que acontece muito em obra, que eu vou acabar comentando aqui também, é a questão das build, né? Então, assim, quando você faz essas alterações em obra, a gente sabe que acaba acontecendo, mas, por exemplo, vamos supor aqui que um prédio de 10 andares, se você fez alguma alteração de elétrica e de hidráulica na obra, provavelmente aí o teu quantitativo você vai ver que vai dar alguma diferença. E o que acontece? Muitas vezes não fazem a atualização desses projetos também. Então, sempre é bom passar e ter ali, né, falar com o projetista ou a própria obra fazer o as-built, justamente para quando for entregar aí o apartamento para o cliente, você ter todas essas alterações em mãos, certo? Daniel, aqui no YouTube. Olá, Daniel, tudo bom? Boa noite, um excelente início de semana. Ótimo, para você também, bacana. Então, assim, vamos entrar, então, um pouco no quesito aqui dos projetos, tá? Acho que seria bacana vocês anotarem esses pontos
porque são algumas dificuldades que eu acabei passando no início que podem estar ajudando alguém aí. Então, assim, é o seguinte, um primeiro aí, sabotador de quantitativo, que eu gostaria de falar para vocês, na verdade eu acabei dando esse nome, que são os sabotadores de quantitativos, é o seguinte, o que acontece? Já aconteceu comigo de eu receber projetos que não estavam marcados, claro, né, gente, depende aqui também, né, do projetista, enfim, mas não estavam marcados, por exemplo, a escala do projeto. E o que aconteceu? O que aconteceu é que eu comecei a levantar e quando eu já estava meio que no meio do andamento ali, eu falei assim, mas será que está certo essas dimensões? E eu fui conferir, então, aí com um outro projeto que eu tinha ali, né, se eu não me engano era de instalações que eu estava levantando, e eu fui comparar com o arquitetônico, estava uma diferença. Então, aí, ó, pessoal, um ponto de atenção para vocês. Quando vocês forem levantar, realmente verifica ali por cima, já é uma das primeiras coisas, vê se está certa essa questão de cota, porque às vezes pode estar fora de escala. E por que isso acontece? Na verdade, quando você manda plotar lá, você tem a área de plotagem que você pode alterar a escala ali, né, quando você for plotar, né, para colocar no projeto, e tem, digamos, projetistas, pessoas que acabam lidando com projetos, que acabam alterando essa escala no próprio desenho. E às vezes, quando você entra já no AutoCAD, na primeira página que você tem ali do AutoCAD, e você começa a levantar esses quantitativos, tem que prestar atenção se isso não está fora de escala. Então, isso é importante, porque senão, às vezes, tu vai fazer um serviço de fazer o levantamento ali e você ter que voltar, às vezes, e corrigir depois. Então, é um ponto de atenção aí para vocês, tá? E também eu deixo para vocês aqui a dica que eu acho que no meu Instagram tem um Reels que eu coloquei lá, que é justamente de como ajustar a escala facilmente. Então, para quem tem dúvidas de AutoCAD, tem uma dica lá que eu acabei deixando também. Certo? Então, assim, entrando primeiro, né, falando de arquitetura, projetos de arquitetura. O que eu acho sobre os projetos de arquitetura? O que já aconteceu comigo? Então, assim, se vocês tiverem vivências também com esses projetos, o que já aconteceu com vocês, manda aí mensagem para a gente compartilhar, tá? Tanto YouTube aqui e Instagram, beleza? Então, assim, arquitetura, o que aconteceu? Antes, né, de eu entrar no caso aqui, mas o que é bom? Sempre quando vocês pegarem os projetos, gente, dá uma verificada nas especificações, nos acabamentos, ler legenda, né? Às vezes as pessoas vão muito direto já no levantamento ali, não vê as legendas ali, depois tem que voltar, arrumar algum outro levantamento. Então, assim, lê sempre as legendas, vê o que tem, vê se está especificado ou não, o que você faz se não está especificado, né? A gente vai estar falando um pouquinho mais para frente o que a gente faz se não estiver especificado e a gente vai estar comentando o que a gente acaba fazendo. E o que eu já percebi aí dos projetos arquitetônicos? Eu percebi o seguinte, questão de esquadrias. Já sofri muito com esquadrias, que na verdade o que acabava acontecendo? Eu vou falar para vocês aqui que eu acho que é mais de 50% dos projetos que eu já peguei na vida tinha esse problema. Será que vocês adivinham o que é? Manda palpites aí, vai que vocês adivinham. Algum palpite? Então, assim, vou falar aqui para vocês. Quando a gente tem, né, um projeto de arquitetura ali, provavelmente já vem o boneco de esquadrias, né, que a gente fala, que é a prancha ali com todas as esquadrias, ou mesmo no canto ali a gente tem as dimensões das esquadrias. E, gente, sério, acho que mais de 50%, bem mais, já aconteceu esse problema. O que acontece? Quando a gente, eu acredito que seja por causa disso, tá? A gente faz um projeto, acaba fazendo ali, já deixando as especificações das esquadrias, e por algum motivo teve alguma alteração de alguma coisa, mudou já a esquadria na planta, e quando a gente pega para orçar, o que está na planta de esquadrias e o que está na tabela de esquadrias não bate. Quem já passou por isso aqui? Isso já aconteceu muito comigo, muito mesmo, de chegar
no caso, já mandar, né, para a cotação as esquadrias do projeto, e depois perceber que tem, por exemplo, 2 esquadrias que não estavam no boneco de esquadrias, ou que, no caso, mudou um pouco a dimensão. Então, isso acaba ocorrendo. Eu acredito que justamente porque, às vezes, pode ser que, ao decorrer ali das revisões, provavelmente teve alteração na planta baixa, mas não teve essa atualização ali no resuminho das esquadrias. Então, já percebi muito isso. Inclusive, eu orcei uma casa aí nesses meses atrás, que aconteceu justamente isso, que, no caso, as esquadrias estavam contemplando, mas tinha uma ou outras esquadrias que era externa, que não estava no boneco de esquadria, só estava de dentro da casa. E essas de fora não estavam no boneco de esquadrias. Então, um ponto de atenção aí, justamente, vocês avaliarem a planta baixa, as esquadrias da planta baixa, e não somente ali o resuminho para mandar já para cotação, por exemplo. Então, é legal vocês fazerem essa verificação rápida, assim, para vocês não perderem tempo depois, às vezes, de em cima da hora, ter que pedir cotação de mais alguma outra coisa, sendo que você já poderia ter mandado de uma vez só para o fornecedor, certo? O que já aconteceu comigo também? No caso, seria para se atentar aí às pessoas que acabam fazendo um levantamento dos custos, tá? Já aconteceu comigo também, por exemplo, de ter portas externas de madeira, né? Então, assim, fica um ponto de atenção aí, porque se você manda só o quantitativo das esquadrias para o fornecedor, às vezes tem algum outro detalhe que vai fazer diferença. Então, é sempre legal você também mandar a tua planta do arquitetônico para fazer cotação. Por quê? Porque se a gente tem uma porta externa em madeira, se a gente mantém madeira, ela tem que ter ali uma proteção à parte, né, para ela não se estragar aí devido ao tempo. Então, são coisinhas assim que a gente vai pegando e que ali no custo vai contemplando também, né? Se você considerar uma porta normal de madeira e uma porta externa que já tenha, né, um tratamento diferenciado, é um valor diferente. Então, quando vocês forem mandar isso para os fornecedores, é legal vocês já mandarem também a planta baixa, que às vezes tem alguma outra especificação que pode estar alterando aí, certo? Então, assim, outras coisas do arquitetônico, o que já aconteceu comigo também? Se você tem uma caixa d'água, por exemplo, numa casa, né? Você tem que entender o projeto. Isso que eu estou falando para vocês. Vocês têm que entender o projeto. Porque, por exemplo, se vocês têm uma caixa d'água em casa, o que já aconteceu muito de eu ver projetos? De quando você for ver o projeto, como é que a pessoa vai chegar nesse local? Muitas vezes falta ali um alçapão, falta alguma coisa. Então, assim, é um ponto de atenção que às vezes também não está considerado em projeto, que é um ponto aí, né, para vocês acabarem identificando. Já seria, por exemplo, um item a mais, um custo a mais. Então, às vezes, se a gente só foca no projeto e só não tem aquela perspectiva do projeto, então você às vezes pode acabar deixando de passar algumas coisas. E justamente o que eu falei, justamente quando você vai orçar, você acaba vendo mais nos mínimos detalhes, entendendo a questão já, enfim. E às vezes o projetista, ele não vê assim tão no mínimo detalhe, porque a pessoa que fez o arquitetônico, às vezes não é o mesmo que fez o hidráulico, então tem essas questões, tá? Então, por isso que eu sempre falo que tem que ter uma perspectiva como um todo do projeto. Você entender o projeto, que às vezes pode ter coisas que você sabe que vai precisar em obra, e se você não quantificar aquilo, é um custo a mais que você vai ter lá na frente, certo? Vocês estão se identificando aí ou não? Manda um joinha aí. Outra coisa também que já aconteceu comigo, que é a questão aqui, na verdade, eu sofri bastante para fazer, eu vou falar para vocês aqui, que foi no meu primeiro estágio. Era uma obra um pouco diferenciada de fachada, e eu acho que eu peguei bastante, digamos, essa noção já do estágio, né? Então, o que acontecia? Como é que era a fachada desse prédio? A fachada desse prédio, ele era um pouco diferenciado, ele tinha algumas floreiras, então, tipo, tinha umas vigas de bordo, assim, externas, e, enfim, tinha um revestimento de forro nessas vigas, em cima dessas floreiras. E o que eu acabei sofrendo muito? Porque eu tive que acabar levantando o reboco externo dessa fachada. E daí que vem a questão, né? De você ter uma perspectiva do projeto. Porque
quando você olha um projeto em planta baixa, é totalmente diferente quando você vê um 3D, uma renderização. Muitos projetos hoje já têm as renderizações que te dá uma visualização melhor, né? Mas muitas vezes também não tem. Então, o que vocês têm que prestar atenção? Como, por exemplo, eu estou vendo o arquitetônico, estou vendo uma viga lá, né? Por exemplo. Gente, a gente vai ter que rebocar essa viga, então, assim, não vai estar no quantitativo da tua fachada você fazer o fundo da viga, o lado interno da viga, às vezes o teto, né, desse que eu tô falando, da floreira ali, por exemplo. Então, assim, você tem que ter uma perspectiva 3D do projeto para você acabar tendo essa noção. Então, eu acabei sofrendo muito no estágio, porque era tipo uma obra. Sorte que, como eu estava na obra, eu consegui ir lá e visualizar. Eram muitas vigas que eu tinha que considerar o requadro. Para quem não sabe aqui, tá? Às vezes pode ter pessoas, né, um pouco mais novas na área aí. No caso, o requadro é toda a área de reboco menor ou igual a 50 centímetros. Então, a gente acaba pagando o diferenciado. Depende também do critério de medição aí, né, da tua empresa, da construtora. Mas então a gente acaba quantificando diferente em metro linear, então tem toda uma questão de você visualizar isso em 3D. Então não é simplesmente olhar para a planta baixa e ir tirando as medidas. Não, você tem que visualizar aquilo, imaginar na sua cabeça como que é, né, se você não tem a renderização. Então fica aí um ponto de atenção. Outra coisa também que já aconteceu comigo é a questão dos desníveis. O que acontece? Já peguei muita obra com muro de arrimo, e esses muros de arrimo, muitas vezes, da parte da vizinhança, não estavam demarcados no projeto. E também já aconteceu de estar demarcado no projeto e chegar na hora na obra é um outro desnível diferente, já 2 metros de diferença de altura. E isso, no muro de contenção, no valor por metro quadrado, é muita diferença. Então, aí um ponto de atenção também é a questão dos desníveis, né? Quando você tem aí, por exemplo, o arquitetônico, é bom você dar uma conferida nesses desníveis, se tem desnível, se está marcado no projeto, porque pode ser que não esteja marcado no projeto, por falha de alguma parte, né? Enfim, e acontece que a gente não vai acabar contabilizando, às vezes, algum muro de arrimo, às vezes pequeno ou grande, e que vai dar um custo lá na frente. Então, fica um ponto de atenção aí. Então, eu acabei falando sobre arquitetura, os projetos de arquitetura aqui, o que já aconteceu comigo, que é para vocês prestarem atenção aí, justamente nesses pontos, certo? Vamos entrar agora na questão dos projetos estruturais. Então, assim, projeto estrutural, gente, na verdade, você também tem que ter uma certa atenção aí nas especificações, nas legendas, tá? Às vezes vocês acham que é sempre tudo a mesma coisa nos projetos, e na verdade não é. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, para uma determinada tipologia aqui de fundação, né? Vamos supor que para ser daquela maneira, vamos considerar aqui um radier, para ser daquela maneira, às vezes no projeto vai ter lá, tem que ter grau de compactação de tanto. Então, peraí, se eu estou fazendo uma construção que tem uma boa carga sobre o radier, por exemplo, e tem lá que o grau de compactação tem que ser tanto, às vezes o meu terreno foi feito um aterro, alguma coisa assim, então é um custo a mais que você vai ter aí para fazer justamente o ensaio de grau de compactação do solo. Então, são coisinhas assim que você tem que ver as coisas que estão no projeto. Essas informações que estão no projeto estão ali por algum motivo. Então, assim, não pule essas especificações, dá uma olhadinha ali, se não tem nada, assim, que justamente você precise saber sobre aquele modelo de projeto, certo? Então, só para vocês verem que nem sempre é a mesma coisa, tá? Outra coisa que eu digo aqui é que sempre prestem atenção também em todas as pranchas, né? Então, às vezes, obras muito grandes é dividido em várias pranchas. Já vi, tipo, separado por trecho A, trecho B, trecho C, às vezes, de uma obra muito grande, então tem diversos projetos. E o que eu falo para vocês é que esses projetos sempre estão, né, dividido ali, por exemplo, o estrutural. Tem um estrutural de estaca, tem um estrutural de sapata, tem um estrutural de baldrame, tem um estrutural de laje, tem um estrutural de viga, tem um estrutural de pilar. Então, assim, são várias pranchas.
E o que eu falo para vocês prestarem atenção é que quando vocês forem quantificar, vocês não se perderem nas pranchas aí. Por exemplo, esqueci de somar o aço que está, por exemplo, na prancha dos baldrames. Então, assim, analisem todos os projetos. Todos os projetos provavelmente devem ter uma tabelinha lá que você tem que acabar considerando aqueles valores. E o que eu chamo a atenção de vocês aqui dessas tabelas? Né? No caso, essas tabelas, tem que prestar atenção no seguinte: provavelmente você vai ter lá uma tabela que vai falar as dimensões da viga, tanto a altura quanto a largura. Mas a gente não tem, depende do projetista, né? Também do software que ele acaba usando. Mas às vezes você não tem os comprimentos das vigas. Então, assim, não se confunda com o comprimento que vai estar lá. Preste atenção na tabelinha que você está vendo, porque eu já vi gente pegando o comprimento total do aço que aparece para as vigas. E o comprimento total do aço não é o comprimento total da viga. Vai dar diferença aí no teu quantitativo. Vai dar diferença no que eu já vou falar mais para frente aqui, que é sobre forma e sobre concreto, tá? Sobre esses quantitativos que vêm em projeto. Então, assim, são coisas que vocês têm que prestar atenção ali na hora de você, no caso, prestar atenção em todas as tabelas, ver se você realmente visualizou todas as tabelas, se você não deixou de somar algum aço, alguma coisa assim. E o que eu falo também da questão do aço aqui é sempre vocês verificarem se o projetista já está considerando perda no aço que está na tabela. Porque muitos projetistas ou já deixam zerado, sem perda, e outros projetistas já colocam 5%, 10% de perda. Então, sempre preste atenção nesse detalhe também, porque às vezes tu pode pegar um quantitativo e já está com perda, e você vai lá e coloca mais perda ainda, às vezes que não precisava. Então, prestem atenção nessa questão também dos quantitativos, se realmente tem essa perda ou não, tá? Outra coisa que eu já percebi muito nos projetos de estrutural é o seguinte: no projeto estrutural, no caso, aparece lá quanto que vai de forma e quanto que vai de concreto, certo? E já aconteceu muito comigo de eu verificar alguns projetos que, quando eu levantei a forma para conferir, não batia com o quantitativo de forma que estava no projeto. Então, assim, fica um ponto de atenção aí para vocês também, porque não aconteceu só uma ou duas vezes, ou 3 vezes, aconteceu já bastante vezes. Várias vezes, justamente de que quando eu levantava a forma, dava diferente do que estava no resumo. Então, às vezes depende, né? Não sei como funciona. Acho que talvez se os projetistas estiverem aqui assistindo, tanto aqui no YouTube, no Instagram, vocês podem me falar se é o software que acaba calculando direto, acredito que seja. Não sei se é alguma configuração, mas o que eu já percebi é que às vezes, a maioria das vezes, dá diferença isso da forma. Então, a forma, eu sou uma pessoa que quando eu vou calcular ali, eu faço o levantamento da forma. Eu não acabo considerando de projeto. Então, de estrutural, eu só acabo considerando mesmo o resumo de aço. O resumo de aço eu não faço conferência. Mas o resumo de forma e o resumo de concreto, eu acabo calculando realmente. Concreto também já aconteceu muito comigo, de, por exemplo, eu calcular, colocar a perda e tal, até, na verdade, é sem perda para comparar com o projeto estrutural, né? Mas calcular ali certinho e verificar, e o projeto às vezes estava dando a menos. Então, assim, acho que acaba acontecendo por algum motivo, não sei dizer o porquê. Se alguém saber porquê, pode até compartilhar aí. Daniel comentou aqui, sim, a coluna na parte interna tem emendas. Ah, sim, justamente, do comprimento do aço e da viga. Então, eu acabo levantando o comprimento da viga mesmo. E com os comprimentos da viga, dos pilares, você já consegue ali tirar a metragem quadrada de forma e também o volume de concreto. Então, o que eu estou passando aqui para vocês é que aço eu confio e forma e concreto não, eu não confio, eu faço o levantamento mesmo, certo? Vocês já perceberam isso nos projetos ou não? É só quem acaba levantando mesmo que já percebeu isso. Vamos compartilhando aí. O estrutural era isso que eu tinha para passar.
entrando agora na questão de instalações hidrossanitárias, né? O que eu tenho para compartilhar de instalações hidrossanitárias. Então, assim, a instalação hidrossanitária sempre tem que analisar ali, né? Pluvial, sanitário, hidráulico. E o que eu passo para vocês de instalações, vou até comentar aqui também o que já aconteceu comigo, de, por exemplo, eu ver que está faltando uma parte do hidrossanitário, mas às vezes um dos layers pode estar apagado. Então, sempre verifiquem também se os layers que você tem ali no AutoCAD, todos estão ativos. Às vezes pode passar alguma coisa despercebida, tá? Então, fica uma outra dica aí para vocês. Vocês estão anotando essas dicas aí, né, pessoal? Então, assim, além de verificar os layers ali, o que eu falo para vocês, para ver se realmente está tudo ativo, né? É a questão também de você verificar o isométrico, porque muitas vezes você precisa ali quantificar exatamente a altura daquela instalação, né? Então, a altura que vai da instalação do vaso sanitário, a altura que vai, né, do lavatório. Então, sempre verifiquem no isométrico essas medidas, por mais que seja um padrão, mas ali já te dá uma visibilidade para você entender também as peças. Então, é muito bacana verificar o isométrico também. Sobre o quantitativo que apresentam nas tabelas aí dos projetos hidrossanitários, eu não perco muito tempo conferindo a hidráulica. É uma coisa que eu acabo considerando o que está no projeto, mas eu acrescento perda aí justamente nos itens que eu sei que mais se desviam em obra, que seriam justamente ali, por exemplo, os joelhos, o tubo, eu aplico sempre uma taxa de perda ali, eu não perco tempo conferindo, então, o hidrossanitário. Então, eu sempre acabo considerando ali um quantitativo na hora de fazer o custo da obra, justamente o que está no projeto mesmo. Isso do hidrossanitário, daqui um pouco eu vou falar da elétrica, que é diferente. Então, assim, porque, o que acaba acontecendo, né, também essa questão? Eu já vi muitos projetos também hidrossanitários que a gente tem que... por que eu acabo considerando, também não acabo conferindo muito? Porque eu já vi alguns projetos que, às vezes, acho que vocês vão me entender aqui, tem um caminhamento que está vindo para cá, descendo, mas daí parece que quando desce, tem um caminhamento que dá uma volta e depois desce. Então, tipo assim, a gente sabe que às vezes, dependendo do projeto, tem algumas coisas que em obra a gente sabe que, na verdade, o cara já vai lá cortar caminho, né? Então, a gente sabe como que é. Então, por isso que às vezes eu não perco muito tempo realmente conferindo esses quantitativos e aplico uma perda somente no que eu sei que acaba consumindo mais, certo? Outra questão que eu gostaria de falar aqui para vocês, acho que mais por questão de conhecimento mesmo, que obras mais grandes acabam até separando ali o que é a parte da infraestrutura da habitação. Então, prestem atenção também nessa questão que às vezes você está levantando o quantitativo, mas que nem eu falei, sempre visualizem todas as pranchas. Pode ter uma outra prancha ali que tenha uma outra parte da instalação que você não esteja vendo. E sobre os quantitativos ali que a gente acaba tirando, né, por exemplo, das instalações hidráulicas, a gente tem que considerar alguns outros materiais também à parte, né? Então, quando você for fazer o custo de uma obra, você tem que considerar lá pasta lubrificante, fita veda rosca, cola PVC. Então, tem outros itens que vocês têm que acabar considerando ali nos quantitativos. Ali só tem os das peças, mas tem toda a parte da instalação que você precisa para fazer essa instalação, certo? Outra dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte, que já aconteceu comigo. Aquecimento de água solar. Aquecimento de água, né, com energia solar. O que acontece? Os projetistas, quando eles acabam colocando lá que é o sistema de água aquecida, né, com energia, que tem as placas solares, eles fazem, no caso, um dimensionamento básico ali, né, para ter no projeto, e eles acabam quantificando também isso na listinha lá do resumo do hidrossanitário. Mas o que acontece? Esses itens, na verdade, eu falo para vocês não acabarem considerando o que está nesse projeto, o que está no resumo ali do projeto. Eu falo para vocês mandarem o projeto para uma mão de obra já específica, uma empresa específica da área,
porque eles sempre acabam, às vezes, verificando que precisa de mais uma coisa ou outra, ou às vezes já aconteceu comigo, de eu falar sobre quantas pessoas tinha na casa, quanto que tinha no projeto ali, por exemplo, de placa solar, e eles falarem, mas isso daqui acho que não vai dar conta, a gente vai ter que aumentar um pouquinho, porque é tantos por pessoa, então assim, sempre essas coisas que são muito específicas, por exemplo, aquecimento solar, é melhor vocês já encaminharem direto para o fornecedor, que vai vir um outro quantitativo, já vai vir as coisas bem mais especificadas para você colocar ali no custo da tua obra. Então, esses materiais, eu aconselho vocês a pegarem já do fornecedor e não considerar ali o que está de resumo do projetista, tá? Não que o projetista não tenha conhecimento, mas ele já fez um pré-dimensionamento, mas a empresa específica disso é a que sabe dizer realmente o que você vai precisar, se vai ter que ter uma bomba mais específica, enfim. Ficou claro aí para vocês essa questão? Vou até compartilhar uma história aqui com vocês, que também já aconteceu comigo. Que aconteceu nessa parte de hidráulica comigo, que foi o seguinte. No caso, eu tinha obras que eram num determinado padrão, que são obras Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente tinha volumes de reservatório, né? A gente sabe mais ou menos quanto que é o volume por pessoa que tem que ter e tudo mais. E a gente, trabalhando com isso, a gente vai pegando alguns feelings, assim, né? E o que aconteceu? Chegou um projeto para mim e eu vi que o reservatório estava meio grandinho. Vi que o reservatório estava meio grandinho. E eu falei, caramba, daí foi eu lá incomodar o projetista, né? Porque eu queria entender por que o tamanho daquele volume de reservatório se não estava meio que no padrão das outras obras, estava desviando. E daí eu fui falar com o projetista, daí ele falou, nossa, mas não é que é mesmo? Eu acho que está considerando aqui 2 dias de reserva técnica, e nas outras obras estavam considerando 1 dia de reserva técnica, né, de água. Eu falei, olha, mas será que tem alguma coisa que tem que ser 2 dias, enfim? E o que acabou acontecendo? A gente pediu essa alteração, né, para os responsáveis ali, a Sanepar, e eles acabaram aprovando essa alteração. Então, a gente acabou tendo uma redução de custo aí, só para ter um feeling, mais ou menos, do tamanho do reservatório ali por pessoa, por apartamento. Então, é uma coisa que eu compartilho aqui com vocês, que realmente esses índices que você acaba indo trabalhando de obra para obra, você vai pegando um feeling que você sabe que, poxa, isso daqui tá estranho, esse volume tá um pouquinho alto. E foi uma redução bem boa de custo. Foi uma redução muito boa de custo, porque imagina, estava com reserva técnica de 2 dias, e para as outras obras estava de 1 dia só. Então, teve essa aprovação e a gente conseguiu economizar no reservatório. E esses reservatórios, assim, não são baratos, né? Acho que vocês devem saber qual reservatório que eu estou falando aqui, que é aqueles tipo castelo de água. Então, eles são grandes, né? Então, assim, é um valor, assim, que deu para economizar bem, assim, consideravelmente. E entrando nessa parte agora um pouquinho sobre instalações elétricas. Então, assim, o que eu tenho aí de experiência das instalações elétricas para passar para vocês? Instalação elétrica, vocês também, né, tem que prestar atenção, porque instalação elétrica, na verdade, a gente tem pranchas separadas, então, o que é projeto elétrico, o que é projeto de telefone, de TV, então, são circuitos diferentes, acabam vindo em pranchas diferentes, tá? Mas, assim, o que eu falo da elétrica? Que, pessoal, não é difícil levantar a elétrica. Às vezes o pessoal acaba falando assim, cara, mas às vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças levantar a elétrica. Não sei por quê. Eu acredito que é porque a gente não foi um assunto assim tão abordado na faculdade. Pelo menos na minha, não sei na de vocês. Eu acredito que seja por causa disso. Mas não é difícil levantar a elétrica. E o que eu tenho para falar para vocês da elétrica? O resumo da hidrossanitária, eu até ali acabo confiando. O da elétrica, eu não confio. Da elétrica, eu não confio. Eu já peguei um eletroduto que era somente da entrada principal, que era, por exemplo, uma bitola maior, mais reforçada, no projeto, e eu comparar somente aquele eletroduto, né, quanto que tá dando no AutoCAD, e eu comparar com a tabelinha quanto que tá dando, já tá diferente. Eu não sei o que acontece. Eu não sei, simplesmente. Então, assim, elétrica é um caso também que eu acabo levantando a parte, tanto a parte de eletroduto, quanto essa parte de fiação.
E a gente sabe aqui, né, não sei como é que vocês acabam levantando, se vocês já levantaram elétrica ou não, mas eu falo aqui para vocês sempre levantar por circuito. Então, por exemplo, se você tem um interruptor, né? Então, que circuito que está passando por dentro? É um eletroduto, tem uma fase, tem um retorno, tem, então, tipo assim, sempre quantificar ali tanto a questão da metragem do eletroduto quanto da fiação. Então, assim, não é uma coisa difícil. E, na verdade, essas fiações, elas têm simbologias padrões. Então, fase, neutro, retorno e terra é a mesma simbologia, uma simbologia padrão. Então, não é difícil. É só você saber ler isso, né? Já os símbolos que a gente tem ali do ladinho, né, que a gente acaba tendo na legenda de interruptor, às vezes acaba mudando isso, já vi que às vezes um projetista usa alguma simbologia, ou outras usam outras, então isso daqui é legal sempre você verificar nas legendas. Mas é uma coisa básica também, é só você saber exatamente o que contempla cada símbolo que vocês acabam conseguindo fazer esses levantamentos. Então, eu sempre acabo fazendo o levantamento aqui de eletroduto e fiação, eu não confio muito nesse levantamento que já tem ali próprio do projeto. No caso dos que eu levantei, sempre deu divergência. Também, principalmente fiação, deu bastante divergência. Outra coisa também que acaba acontecendo é que quando você tem ali, por exemplo, a tua obra, o teu projeto de elétrica, às vezes tu só tem a linha do eletroduto ali, né? E, né, não sei como é aí aonde você está. Opa! Voltou. Não sei aqui, aí, né, como que é onde vocês estão, mas no caso, a minha construtora faz com eletroduto reforçado na laje, que é o eletroduto laranja. A minha construtora faz com o eletroduto comum, no caso, né, que é o amarelo. Então, assim, isso você não tem quantificado num projeto quanto que é o laranja, quanto que é o amarelo. Então, você acaba quantificando isso também. Então, quando você já faz o levantamento, você já consegue ir separando o que é, no caso, o reforçado, o que é comum. Então, você já consegue também ir separando isso, que muitas vezes as construtoras acabam utilizando assim, justamente porque tem uma diferença no valor, né? E o eletroduto reforçado, que é o laranja, na verdade, você acaba utilizando ali, porque tem mais força ali na questão de concretagem, né? Então, ele precisa ser um pouco mais reforçado mesmo. E também tem que quantificar, né? Os outros itens também que não estão contemplados ali na tabelinha, né? Fita isolante, luva para eletroduto, se você for utilizar esses dois tipos de eletroduto, né? Se for o caso, um guia para passar a fiação. Então, assim, tem outros insumos também que tem que considerar que não estão nessas tabelas de resumo, só para deixar claro aqui. Porque às vezes as pessoas acabam considerando que está na tabela lá e pronto. Não, tem outros insumos ainda. E outro ponto que eu deixo de atenção sobre instalação elétrica aqui para vocês é que muitas vezes vai estar lá no quantitativo de elétrica também, vai estar lá, por exemplo, um interruptor simples, vamos supor aqui. Mas como que você aí na tua empresa, né, não sei, na tua obra, como que você acaba comprando isso? Às vezes, já trabalhei em obra que tinha que separar. Então, tem que saber, por exemplo, assim, não é um interruptor simples, a minha obra compra separada, a minha obra compra o suporte, o módulo do interruptor, o espelho. Então, às vezes, o que é um item, às vezes, que você está vendo ali, acaba se abrindo em 3 ou 4, dependendo do tipo que você acaba comprando aí na tua construtora. Então, é um outro ponto de atenção aí para vocês. Daniel comentou aqui, tem que saber o metro linear dos cômodos para poder dimensionar a seção. Quantos metros de fio para quantificar os insumos? Exatamente, tem que saber exatamente a metragem linear ali. Exatamente. E a fiação acaba tendo ainda uma perda maior do que os eletrodutos, né? Justamente isso também. Por quê? Porque quando você tem o eletroduto, ele vai de uma caixinha até a outra. Mas a fiação você já deixa uma folga ali nas duas caixinhas, justamente para vir e fazer a instalação. Então, são coisas assim que a gente tem que prestar atenção também, certo? E o que eu tenho para dizer para vocês aqui agora sobre BIM? Qual que foi minha experiência com BIM aí? Não sei se vocês já têm experiência com BIM aí.
No caso, o BIM eu acho super bom, né? Eu acho que as tecnologias estão aí para melhorar as construções, de você ter uma melhor visualização, né? Só que o que acaba acontecendo? Na hora de você quantificar através do BIM ali, que já tira esses quantitativos, vocês têm que prestar muita atenção se está alinhado muito bem o escopo com a obra. Porque o que já aconteceu comigo? De eu ter os quantitativos em BIM, e no caso, acho que ninguém parou para conferir, para verificar, né, realmente os quantitativos levantando em projeto e conferindo com o quantitativo que era passado pelo BIM. E houve muita divergência. E quando a gente percebeu que houve muita divergência, a gente foi ver, na verdade, que era por falta de alinhamento de escopo. Então, às vezes, o que a gente estava considerando no projeto, as pessoas que eram empresas terceirizadas que estavam em BIM não estavam, às vezes, a parte de uma ou outra informação que já teve alguma alteração. Então, assim, o BIM ele é muito bom, mas eu sugiro também sempre fazer uma conferência mínima ali para ver se os escopos estão alinhados, porque pode acontecer justamente isso. Eu tinha os quantitativos, mas ao comparar com o BIM, não batia, e aí que a gente falou, não, peraí, vamos ter que fazer uma reunião de alinhamento justamente porque não está batendo. Então, assim, o BIM ele é bom, mas também tem que saber utilizar, ter bem certinho esse alinhamento de escopo, certo? E quando a gente não tem as especificações nos projetos, o que a gente acaba fazendo? Então, assim, a gente que acaba, né, realizando os custos das obras ali, a gente tem que ter acesso a todas as especificações. Então, a primeira coisa é você tirar a dúvida com o projetista realmente. Se você não tem, se você sentiu falta de alguma coisa, liga para o projetista. Os projetistas aqui sabem o quanto que eu acabo ligando para eles. Eu ligo 2, 3, 4, 5 vezes se for preciso, para entender a especificação. Se for alguma coisa que o projetista não sabe, que ele falou, considera aí qualquer coisa, que acontece, realmente acontece, às vezes acontece algumas especificações, né, do pessoal acabar falando isso, se ele não sabe informar a definição do escopo, você tem que acabar deixando registrado isso tudo no teu memorial de cálculo, porque se você está passando o custo de uma obra, você adota então um escopo e você deixa registrado qual maneira foi considerado. Então, esse memorial de cálculo é bom para você ter ali, para você entender os custos da tua obra. Se tiver algum desvio, peraí, então no memorial lá de cálculo estava uma outra especificação. Então, será que nesse caso a gente vai pedir um aditivo de contrato ou não? Então, tem essa questão, justamente de você, se não tem especificação, você liga primeiro para o projetista, se não tem, não sabe mesmo, não foi definido, então defina você um escopo realmente, o que você acha que realmente se encaixa, né, com aquele padrão, e você deixa isso registrado no teu memorial de cálculo. E o memorial de cálculo também é bom, na verdade, ser um anexo aí dos contratos, tá? Então, quando você fechar uma obra, você deixar tanto o orçamento como um anexo, como um memorial ali, pelo menos, dos revestimentos, o que você considerou de escopo, porque pode ocorrer justamente essas alterações aí que vão gerar aditivos. Então, isso é o que causa aí falta de especificação em projeto, certo? Vocês conseguiram acompanhar aí todas as experiências que eu acabei passando para vocês? Então, assim, tanto arquitetura, né, projeto arquitetônico, projeto estrutural, instalação hidrossanitária, instalação elétrica, né, que a gente falou aqui, tem essas questões do que eu acho, o que eu vejo que é confiável e o que eu vejo que não é confiável e que realmente tem que fazer o levantamento. Então, isso é uma coisa super importante para você dominar aí os custos, né, da tua obra. Vocês têm alguma experiência a compartilhar? Daniel, você tem alguma experiência a compartilhar? Manda aí. Então, assim, pessoal, passei justamente essas vivências aqui
Porque a gente sabe que quando a gente acaba quantificando, a gente vai aprendendo com a experiência ali, às vezes uma coisa que tu vai perdendo tempo em fazer e que não vale a pena perder aquele tempo. Então, isso que eu quis passar aqui para vocês. O que vale a pena perder tempo e o que não vale a pena perder tempo, tá? Daniel mandou aqui, obrigada pela atenção. Imagina, obrigada a vocês, pessoal. Na verdade, eu queria compartilhar isso daqui, que é ajudar justamente vocês, a hora de quantificar, ter ali todos os quantitativos, vocês prestarem atenção nisso, que vai fazer diferença aí no levantamento da obra de vocês, certo? E eu deixo aqui meu convite, então, lembrando que a gente tem um evento fechado aí semana que vem. Quem ainda não se inscreveu, corre no link da minha bio, clica lá, se inscreve. É 100% online, 100% gratuito. A gente vai estar falando maneira errada que as pessoas acabam fazendo aí, às vezes controle de custos, né? Como que acaba fechando obras. E a gente vai falar também a maneira certa de se fazer isso. Então vai ser um evento fechado para as pessoas que realmente estão comprometidas. Então, se você não se inscreveu, corre lá e já se inscreve, certo? Comentaram aqui no YouTube, muito bom nos passar essas experiências, evita que cometemos os mesmos erros. Exatamente. Isso aí, pessoal. Espero que tenha aí agregado de alguma forma para vocês. Certo? Deixo aqui meu muito obrigada pela presença de vocês. E eu fico feliz já se eu estiver ajudado pelo menos uma pessoa. Muito obrigada, pessoal. E temos mais uma live amanhã e quarta com uma convidada especial, que é a Camila. Então, dá uma conferida lá no feed, que vem muito conteúdo bom aí para vocês. Muito obrigada e uma ótima noite.